Boa noite, pessoal. Boa noite. Meu nome é André. Você é de primeira vez também? Primeira vez que você vem? Eu vim quinta-feira passada. Ah, vem quinta-feira passada? Foi com Glória, né? Ah, Glória foi a palestrante da semana passada. Que era para ser odontóloga, né? É. Ela falou sobre qual livro? Você lembra? Eu nem sei se foi ela. Mas qual era o tema do livro, você lembra? Eu não sei. Depois a gente pesquisa lá fora. Eu sei que é sobre uma pessoa que não pode ter filho, alguma coisa assim. Que não pôde ter filho. Sobre a maternidade. É. Sei lá. Vamos lá. Tô nervoso. Minha última palestra em Recife, esse ano. Esse ano eu vim para Recife em dezembro. Eu voluntariava lá no IPC Brasília. E aí a gente deu várias palestras lá em Maceió, e ficamos aqui. Aí demos alguns cursos. E hoje é a minha despedida, tipo, aqui do Intercamp Recife, que eu vou voltar para Brasília e vou voluntariar lá em Brasília, né? Aí tô passando um monte de coisa pela minha cabeça aqui nesse momento agora. É muito bacana. A palestra de hoje é Bioenergias e Experiências Fora do Corpo. Quem já ouviu falar sobre esses dois temas? O que é que vocês conhecem aí, vocês de primeira vez? O que é isso? Como que vocês já viram isso em outros cursos, em outras áreas? Eu escuto às vezes de filme, né? Particularmente eu não conheço ninguém que teve esse tipo de experiência, né? De projeção astral, né? Mas assim, eu não conheci ninguém, assim, eu só escuto de livro, de filme, né? Sonhos, Aham. coisas assim. Vocês já viram alguma coisa do Já, tipo? eu estudo um pouco sobre o tema, É? mas as experiências extracorpóreas. Também tem? Suas experiências? Mais sonhos lúcidos do que projeções, na verdade. Esse pequenininho tem um monte, ele fica narrando lá, eu sonhei que eu não sei o que eu digo. Isso aí não é sonho, não. Isso é aí depois a gente fala sobre isso. Olha, eu tive alguma experiência desse sentido. Né? Agora, não foi uma coisa muito consciente. Não foi tão consciente, mas também não foi inconsciente. Uhum. Uma das coisas que eu estou lembrando agora é que quando eu era solteiro, né, que é o seguinte, para ninguém pensar besteira, eu digo o seguinte, como que é homem de verdade, tem uma só palavra, tem uma só comida, tem uma só mulher. Uhum. Certo? Mas antes de me casar, eu andava com um ou outro, assim, sem compromisso, né? Uhum. Eu andava muito. Namorador, normal, feliz. Né? Eu andava muito mesmo, né? Eu tocava no conjunto, Aham. certo? E aí eu resolvi, digamos assim, sair dessa, vamos supor, né? Então, aí eu tenho a impressão que tinha alguns espíritos que não queriam que eu saísse dessa. Vamos falar sobre isso. Aí eu de madrugada, né, eu fiquei sentado assim, ó, sentado no chão do meu quarto, encostado na parede, né? E como se alguém, ou mais de uma pessoa, ou espírito, né, Uhum. fizesse algum mal a mim e eu lá, como assim, meio chateado. Então eu tinha assim alguma consciência, mas não essa consciência plena que eu tenho aqui. Entendo. Eu teve esse e já tive outros também. Massa. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. No momento que a gente tocar isso, eu trago de volta esse assunto aí para a gente discutir um pouco mais sobre isso. As bioenergias e experiências fora do corpo estão bem ligados a esses temas, né? Mas antes da gente começar... eu sou o André, eu conheço a Conscienciologia há 6 anos. E aí eu fui aprendendo, fazendo alguns cursos e depois eu vim para dar aula há algum tempo. Eu sou analista de informática do SERPRO, né? Que essa é a minha profissão. A notícia boa é que hoje tem pizza. No final, a Juliana já está ali encomendada no iFood ali, pediu pizza que a gente tinha combinado lá, quem quisesse vir comer pizza depois, então pode ser que chegue até algum voluntário depois da palestra para só comer pizza depois da palestra. Então, hoje vocês foram
agraciados. Normalmente não tem pizza, tá? Logo falar, nas próximas palestras não venham com... Mas hoje vai ter pizza pra gente... Não é A aquela não ser que a pizza, pessoa traga, né? Aí não é a pizza dos políticos que termina em pizza. Não, hoje vai terminar em pizza, mas vai ser bacana, vai ser homeostático, tá? Para comemorar um pouco essa questão. Primeira coisa, em toda palestra, em qualquer livro que a gente pega da Conscienciologia, tem sempre, em todo curso da Conscienciologia, sempre tem essa frase, o princípio da descrença. É o princípio número 1. Não acredite em nada, nem mesmo que a gente falar aqui. Experimente, tenha as suas próprias experiências pessoais, né? Igual como você falou, você tem os seus relatos aí, eles têm o deles, outras pessoas têm o de cada um. Sair acreditando em tudo que é questão em relacionado ao parapsiquismo é bem complicado, né? Assim, de vez em quando a gente mesmo tem, a gente não consegue falar para a esposa, não consegue falar para a mãe, não consegue falar para o irmão, não consegue falar para o amigo do trabalho. Então, assim, o importante é você ter a experiência, experienciar. E quando você tem a experiência, você vai vendo que outras pessoas já tiveram experiências iguais, e aí você vai criando os seus próprios conceitos. É isso que a gente tenta fazer na Conscienciologia. O professor Valdo, ele viu essa questão da experiência fora do corpo, e ele iniciou a Conscienciologia com esse livro. Ele pegou 1.900 obras de parapsiquismo que tinha espalhado, assim, 1.900 livros, e fez esse compêndio de toda a questão do parapsíquica nesse livro aqui. Ele via que 5% das pessoas tinham experiências fora do corpo e lembrava delas, né? Porque a gente vai ver aqui que possivelmente todo mundo tem experiência fora do corpo todos os dias. Mas 5% das pessoas rememoram de algum grau. Então ele pegou pelo fenômeno, ele pegou primeiro a Conscienciologia, ele trouxe primeiro a Projeciologia, que é uma especialidade hoje da Conscienciologia, né? Porque ele tinha essa questão da experiência fora do corpo desde quando era criança, de experiências lúcidas. Então ele já sabia mais ou menos desse processo. E o que é a... Pode falar. Bem rapidinho, pessoal. Eu, desde que eu me entendo de jeito, 3 anos, 4 anos, que eu gosto muito, até hoje, muito de falar sozinho. Certo? Como se eu estivesse conversando ou comigo mesmo ou com alguém. Eu sempre digo pelo menos 2 horas por semana para fazer isso. Por que você acha que fala sozinho? Ou você fala com alguém? É mais sozinho, mas eu acho que é possível que alguém escute. Assim, vamos falar. Beleza, mais coisas pra gente tocar no assunto. Mas desde, sei lá, 3, 4 anos. Vamos falar sobre isso. Vamos na próxima slide. Conscienciologia, o estudo da consciência. O que é consciência? A consciência é o ego, o self, o ID, o princípio inteligente. A consciência não é nenhum desses corpos. Por exemplo, a gente vai falar do corpo energético, vai falar de corpo físico, vai falar de corpo espiritual, psicossoma. E a consciência não é nenhum desses corpos. A consciência é um princípio inteligente que está dentro da gente. É isso que faz a gente pensar. E esse princípio inteligente precisa, nesse planeta, desses corpos que a gente trouxe aqui. Então a gente vai mostrar uma distribuição de corpos, como que a gente trabalha a questão do holossoma. E a gente traz como parâmetro que existem 2 realidades, energia e consciência, num universo. Tem 2 coisas, ou é energia ou é consciência, porque a consciência a gente não trata como uma forma de energia. Por exemplo, o corpo energético é um tipo de energia mais sutil. O corpo espiritual é uma energia muito mais sutil. O corpo físico é essa energia mais densa, que a gente consegue tocar, né? Dá para ver, né? Então tem vários tipos de energia. E a consciência é uma coisa que é o princípio disso tudo. Ou seja, que é isso que faz a gente caminhar. E uma das frases que eu gosto mais, que eu aprendi nesses cursos que eu já fiz, é essa frase aqui: a vida é uma só. Quando eu vi essa frase, foi num contexto assim. Um professor falou que uma consciex num curso, uma consciência extrafísica, aquela que você talvez está conversando ou não, falou para ela: eu acho engraçado vocês aí. Vocês ficam falando, que nessa vida, na outra vida, na vida passada. Aí vocês ficam falando de vida como se tivesse várias vidas. E na verdade a vida é uma só. Ou seja, a gente nasce, vive a vida, depois descarta o corpo, vai para o extrafísico, vem em outra vida. Ou seja, essa linha contínua aqui é o nosso desempenho da consciência. É isso que a gente estuda, né? Essa hipótese da gente vir aqui nesse planeta,
está aqui no meio dessa linha aqui. Daqui a pouco a gente vai descartar esse corpo e vai para uma outra dimensão extrafísica. E naturalmente, como a gente ainda está muito ligado nesse planeta, a gente vai vir aqui com outras oportunidades para ir cada vez melhorando e evoluindo, que a gente chama de evolução, né? A melhoria pessoal. A conscienciologia se baseia nesse paradigma consciencial, que não é o paradigma cartesiano newtoniano, aquele paradigma da ciência contemporânea. É um paradigma que envolve alguns fatores. Por exemplo, a gente considera que a multidimensionalidade, que aqui, por exemplo, nessa sala, tem alunos intrafísicos e extrafísicos. Possivelmente vocês trouxeram seus colegas. Por exemplo, se você conversa com alguém aí, possivelmente você muito... Se você se afiniza com isso e trouxe logo essa informação, vai que você trouxe essa pessoa aqui para ser assistida também, para ouvir essa palestra junto com você. Ou seja, a gente não pode afirmar que é uma verdade, mas a gente tem que colocar como hipótese, entendeu? Eu acho que isso existe. Eu não tenho uma prova material. Mas quando eu tenho meus 3, 4 anos, eu dizia, alma, bota alma. Você chama ela de alma? É. Até hoje chama de alma? Não. Agora... É mais na minha infância. Uhum. E hoje você chama como? Não, eu não chamo. Não chamo. Eu converso comigo mesmo. Entendi. Mesmo, e pode ser só conversar com você mesmo, né? É possível que algum espírito escute. Uhum. Eu acho que existe essa possibilidade. A gente sempre anda cercado por muitos consciências extrafísicas. Essa questão da multidimensionalidade é exatamente isso que você está falando, e como você está falando de forma bem incisiva, assim, é bom deixar claro. Porque muito provavelmente a gente convive dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na rua, em todos os lugares que a gente vai, a gente convive com muito mais consciências extrafísicas do que intrafísicas. E muito delas não sabem nem que morreu. Mais extrafísica do que gente, né? O professor Valdo falava que tem 10 no extrafísico para 1 aqui no intrafísico. Fazia essa tem 3 a mais. eu já ouvi de 10, por exemplo, para ouvir. Mas lógico, considerando as comunidades extrafísicas avançadas, se a pessoa sabe que já morreu, ela não vai estar aqui andando entre a gente. Mas tem muita gente que tem a tal da parapsicose pós-dessomática. Ele fica psicótico depois de morre. Tipo aquele filme do menino lá que morre, Sexto Sentido, que ele morre e não sabe que morre. Ou seja, tem muita gente que morre e continua indo para o trabalho. Tem passou 40 anos indo para o trabalho, para o escritório. A pessoa morreu, aí acorda no outro dia, vai trabalhar novamente e fica naquela repetição. Até conseguir ser resgatada. Porque está numa psicose que não consegue perceber que ainda morreu. Ou seja, tem muitas coisas dessas aí, assim, né? Que são patologias. Então, tem a questão da multidimensionalidade, tem a questão do holossoma, que a gente vai falar um pouquinho, que é um conjunto dos corpos que a gente vive nesse planeta. Tem a questão da serialidade, ou seja, eu posso já ter tido muitas vidas para trás e eu ainda vou ter muitas vidas pela frente. A questão da bioenergética, que a gente vai falar aqui mais aprofundadamente na palestra. A questão da cosmoética, que é uma ética maior. Por exemplo, se eu estou falando de multidimensionalidade, eu não posso colocar a ética humana para a gente respeitar tudo isso. A ética humana a gente sabe que muda de 100 em 100 anos, de país para país, de religião. Um país tem uma religião aqui, depois o outro tem uma coisa que fala totalmente... Ou seja, a ética humana é uma coisa. A cosmoética é uma coisa mais integrada, é uma coisa que, assim... e é muito pessoal também. Ou seja, sabe aquele negócio de jogar papel no chão? Você não consegue mais jogar papel no chão? Ou seja, aquilo ali você já superou. Então, quando você vê aquela coisa, não tem aquelas coisas que a gente faz, eu falo jogar papel no chão, mas não tem aqueles limites que a gente chega, tipo, eu não consigo mais xingar alguém. Quando eu xingar alguém, eu estou jogando energia negativa para a pessoa. Então, eu não consigo mais xingar a pessoa. E quando eu xingo, eu fico, putz, saí um pouquinho, mas ele mereceu um pouquinho, mas não mereceu não. Tipo, aquela energia vai voltar para mim. Ou seja, até você vê o benefício disso. Você está jogando energia ruim, voltando. Então, a questão da cosmoética é aqueles parâmetros que a gente sabe que já são superados nossos e a gente continua a trabalhar. Então, cosmoética é uma ética do cosmos. Autoexperimentação. A conscienciologia se baseia muito na questão da autoexperimentação, porque não dá para provar ainda fisicamente esses fenômenos. Esses fenômenos não tem como a gente provar hoje em dia.
né? Hoje em dia já consegue provar alguma coisa. Por exemplo, quando a gente vai fazer o estado vibracional que a gente vai fazer no final da aula, você consegue colocar numa máquina de tomografia e a máquina de tomografia, aí você faz o estado vibracional, que é fazer todo o corpo vibrar. Aí quando você faz uma tomografia, aí a tomografia pega vermelho fora da cabeça. Aí o professor Wagner Alegretti fez esse teste, aí perguntou para o técnico da máquina, e aí, o que é que significa isso? Não, significa que a máquina está quebrada, porque isso aí não pode acontecer. Foi a resposta do cara da máquina. Tipo assim, isso não existe. Assim, você tirar uma tomografia da cabeça e o vermelho ficar aqui fora. Não tem como fazer isso, né? Mas ali, você pegar no YouTube, vai ter lá a chapa dele com as energias fora do... Então já tem processo que consegue medir algumas coisas já. E vai sempre aparecer mais. Quem for mais pesquisando nessas áreas vai buscando. Esses meninos novos aí que tá tudo jogando aí, ó, um dia vai estar pesquisando essas coisas, fazer alguma coisa mais útil para a sociedade, né, Gabriel? Em vez de jogar plantas e zumbis, vai estar aí descobrindo como medir essas coisas. E o universalismo. O universalismo é a questão de respeito a todos. Ou seja, a gente vem aqui, mas a gente tem que respeitar todos os níveis evolutivos. Níveis evolutivos não é aquele negócio assim, eu tenho um nível evolutivo e o outro nível evolutivo é melhor do que o outro, eu estou num nível evolutivo melhor do que o seu. Não. O nível evolutivo é pessoal. O crescimento do nível evolutivo é o seu. Você vai crescer sempre está crescendo, porque a gente sempre está fazendo alguma coisa, por mais que a gente está vendo coisa que parece ser errada, a gente sempre está crescendo. E não dá para comparar com outro. Ah, não, o cara está lá na igreja universal, lá, dando na casa dele. Ele está no processo dele, né? E a gente tem que respeitar. Ah, tem outro lá que está matando lá na Síria, lá em nome do Alá. Tem que respeitar. Assim, a gente não pode respeitar, não é nem respeitar num caso desse, é entender. Se a gente consegue entender, a gente já consegue não ter raiva do processo. Porque quando a gente já consegue ter raiva do processo, a gente já entra no processo. Ou seja, é saber que está errado. Assim, se tiver um julgamento, você julgar e ser firme. Se a pessoa está lá, você fala, não, eu quero saber se é bom esse negócio de matar em nome de Jesus ou ter uma arminha para ficar brincando, não sei o quê. Não, é ruim ter arma é violência, belicismo e tal. Mas aí, tipo, a pessoa está aberta para ouvir isso, então você tem que respeitar muita coisa. Quando a gente começa a respeitar todo mundo e entender os processos de cada um, a gente começa a entender essa questão do universalismo. Isso é o que se baseia o paradigma consciencial. As pessoas começaram a estudar isso e começaram a escrever livros a partir do paradigma consciencial. Então, lá que vocês foram lá viram lá nosso stand, mais de 100 livros tem lá, todo mundo fala a partir desse paradigma. Todo livro lá fala de cosmoética, fala de universalismo, fala do holossoma, fala da questão da multidimensionalidade, das bioenergias, que não é comum que você vai lá entrar numa livraria, você vai pegar um livro para ler, você vai pegar um livro de psicologia, psicoterapia. Ele fala lá, retorne lá até o útero da sua mãe. Ele não pode falar da vida passada que teve, né? Porque o limite da ciência convencional é o útero da mãe, é lá o mínimo valor possível. O professor Valdo fala que a gente traz 70% do que a gente é da paragenética, ou seja, o nosso temperamento, 70% a gente traz de outras vidas, do que a gente já viveu, né? Desse para trás aqui. E 30% traz da genética, traz do pai, da mãe, da mesologia, do que a gente vive, do planeta, do país, né? Ou seja, 30% a gente adquire, 70% a gente traz. Já pensou se isso é verdade? O quanto que a gente tem de conhecimento que a gente pode ter sobre nós mesmos nas vidas passadas? Isso explica por que filhos do mesmo pai e da mesma mãe às vezes são tão diferentes, são a mesma criação, praticamente. Eu tenho duas meninas, né? Uma é... E eu assim, na parte da alimentação eu sei que eu falhei. Uma eu peguei o brócolis, botei manteiga e servi e ela adorou. A outra eu não tive paciência, ela não come brócolis. Então isso aí eu sei que errei na parte da alimentação. Mas na parte da surra, eu tratei duro todas as duas. E assim, uma é fofinha, delicadinha, e a outra é rude. Tá? E eu sempre tive essa questão disso, não, vou dar o mesmo tratamento para as duas saírem iguaizinhas, né? E eu sou exemplo vivo que realmente esse negócio
tem fundamento, porque uma é delicadinha, assistencial, a gente, assim, ajude, vai lá ajudar, vai ajudar, ajude. Uma pegou isso e trata isso com uma facilidade na vida dela. Se você estiver aqui, é igual o Gabriel. Gabriel separou 15 biscoitos para distribuir um biscoito para cada um. Eu disse, me dá mais um, ele não, é um para cada um, só tem 15 cadeiras, ele já fez a conta ali, matemática, né? E a minha filha é assim, assistencial. Maria Júlia, vai ver se está precisando de ajuda ali, ela vai, e está precisando de ajuda onde ela vai. A outra, Camila, vai ajudar ali, não, estou no celular. Mas eu bati do mesmo jeito, eu briguei do mesmo jeito, assim, mas assim, essas coisas é interessante. Pode explicar, né? Mas a gente tem que estudar mais. Não tem que levar somente isso em consideração. Tem dois tipos de energia, energia imanente e energia consciencial. O que é energia imanente? Eita, essa sala balança, né? Bonito. A energia imanente... Não, sei lá. Você que é muito forte. Mexeu ali, eu fiquei com medo. Você bateu, tremeu ali. Não foi eu não, viu? A energia imanente, foi o vento que bateu ali. A energia imanente é a energia da natureza, pura, sem informação. Então, a gente tem energia distribuída em todo lugar. Por exemplo, na praia, no ar-condicionado sai ar, na cachoeira, Quando que a gente se reabastece de energia? E a gente limpa mesmo o processo no nosso dia a dia? Na natureza a gente não vai todo dia, mas tem um lugar que a gente vai todo dia e a gente sai rejuvenescido, porque bate energia imanente no nosso corpo diretamente. Né? Ou seja, imagina como... Assim, depois que você pensa um pouquinho tecnicamente sobre o processo, aí você fica vendo como que isso funciona. Mas eu fico lembrando, eu boto um ícone bem grande na minha... quando eu ia pro jogo do CRB, passava 1h30 assistindo o jogo, passava 1h30 assistindo o jogo, chegava em casa assim, torto. Aí tomava um banho e ficava alegrão. Eu digo, cara, eu fico 1h30 assistindo qualquer outra coisa e não fico torto desse jeito, por que quando eu vou pro estádio, pro jogo do CRB, eu chego torto assim, e depois quando eu chego em casa tomo um banho, já dá para andar direito? Isso sempre me intrigava. Eu digo, caraca, como é que explica essas questões? Né? Estádio, violência, xingando o jogador, a mãe, o juiz, todo mundo. Muito verdade. Não vou mais. Então tem todo esse processo. Energia consciencial é a energia resultante das manifestações conscienciais nossas. Ou seja, a partir do que a gente se apropria dessa energia, absorve essa energia, ela já não vira energia imanente, já virou energia consciencial. Então, quando eu estou desejando bem para outra pessoa, e jogando energia, ou fazendo uma oração, ou desejando bem ou desejando mal, eu estou jogando uma energia que não é energia imanente. Energia imanente é da natureza, já é uma energia consciencial. Quem já ouviu falar em Reiki? Conhece Reiki? Já ouvi falar. O Reiki fala que pega a energia do cosmos e joga na pessoa diretamente. O cara é só um canal. Não tem esse negócio de ser só um canal. Se a energia passou por você, por mais que você queira fazer esse papel de canal, eu sou só um canudo que vai passar, beleza. Mas quando chegou ali, você vai pegar um pouco da sua energia, porque já não é energia imanente. Energia imanente é se a pessoa mesmo se apropriar dela. Passou por alguém e jogou, já virou energia consciencial. Não está sendo internet, então vai haver interferência energética. Hã? Ele não está sendo interferente, então vai haver interferência. Tem uma interferência energética. Ou seja, esses dois tipos de energia. Por que a gente vê essa diferença? Porque não tem aqueles dias que a gente está defasado energeticamente, ou meio com, quando eu volto do jogo, assim, meio final do dia do trabalho. Relacionou com um monte de gente no trabalho, no final do dia a gente fica meio abatido. E aí, fala, tudo bom, Gu? Aí a gente não fica meio, no final do dia do trabalho, vocês já ficaram assim meio quebrado e doido para chegar em casa para tomar um banho, não é isso? Normalmente a gente faz isso? Eu fico sempre. Esponja. Sou carteiro. Eita. Eita, é um cara que vai precisar trabalhar energia. 61 anos. Mas você podia vir na palestra 20 anos atrás, você pelo menos ia aprender a blindar energeticamente, já ia ganhar 20 anos de trabalho. Mas assim, carteira é uma pessoa que troca muita energia, né? É muito interessante essa questão. Mas você deve ter aprendido essas coisas e feito empiricamente, entende?
Assim, você sabe, assim, vamos supor, depois você fala assim, mas você sabe aquelas casas que a mulher é muito carregada e você já vai falar com ela de outro jeito. Você não vai falar de coração aberto, não é verdade? Então você faz essas blindagens energéticas que a gente faz normalmente, mas, por exemplo, se a pessoa é uma pessoa comunicativa, tal, a pessoa até tira a guarda. Quando tira a guarda, assim, sabe aquela mulher que fala pra caramba, cara, adora falar com você, aí ela sai, chegou, eu preciso falar com você, e fala. Aí quando ela sai de falar com você, você tá assim quebrado. Ela fala, adorei falar contigo, foi excelente. Ou seja, ela sugou toda a sua energia, né? E ela ficou toda fortona. O que é que você poderia fazer nesse caso? Por exemplo, joga uma cachoeira de energia, imagine a catarata do Iguaçu caindo na sua cabeça e você exteriorizando essa energia para a pessoa. Ela não quer energia? Toma. Você sai da conversa, ela é energizada e você também. Assim, com um simples pensamento de absorver energia imanente e exterioriza energia para ela. Ou seja, o que ela ia fazer só de absorver a sua energia e você não estava ligado nesse processo, que tinha um monte de energia do planeta à sua disposição e ficou lá só encolhendo, você podia naquele momento estar absorvendo a energia do cosmos, do que for, e jogando energia para ela. Você vai sair, ela vai sair bem, você pode sair até melhor, né? Então tem esses dois conceitos de energia. Da água, do cosmos, de plantas, né? Tudo isso aí é energia imanente. E energia consciencial é mais ou menos isso aí, ó. Quanto de troca de energética está vendo aqui? Né? Patológico. Né? É a sua mãe. Ou seja, o quanto que a gente troca desse tipo de energia nas nossas vidas já trocou. Né? Isso é uma troca energética. É um bolsão de energias aqui que tá. Do mesmo jeito que aqui, ó, o cara tá jogando energia, pensando bem de alguém ou alguma coisa. Por exemplo, quem é religioso ou já foi religioso aqui nessa vida? Nessa vida não foi, mas... Por exemplo, a minha leitura que eu faço hoje de reza, quando a pessoa vai rezar para alguém. A Gabriela adora rezar. Você está rezando, chega na igreja, aí reza para a santinha lá, para aquela santinha mandar uma energia para sua tia que está doentinha. Aí você faz assim, ô santinha, me ajuda a cuidar da minha tia. Aí a energia vai, vai para a santinha, aí a santa que está lá, tem um monte de coisa aqui por trás da santa que eu nem sei como é que funciona. Mas falando só da questão energética, da sua energia que bate aqui e vai para lá, é a sua energia. Você podia estar pensando bem da sua tia, como muita gente já faz também, e jogar energia para ela muito bem, poderia mandar, sem precisar mandar energia para a santa mandar. Talvez o que tem ali por trás da santa até pode potencializar e não, mas não é da minha alçada. Mas assim, quando você entra numa igreja e vê uma santa daquela ali, ela tem pouca energia ou muita energia? Deve ter muita, porque muita gente lança. É muita energia que tem um negócio daquele lá. Ou seja, quando você entra numa igreja, todo mundo entra na igreja querendo, assim, passou a semana todinha fazendo coisa patológica. Aí chega naquela hora da missa, aí a pessoa chega lá como um anjinho, né? Aí entra devagarzinho, só pensa coisa boa, pensa no melhor. Então você entra numa igreja, por exemplo, é só energia boa. A energia da igreja, assim, é energia homeostática, é boa, você se sente rejuvenescido. Aí quando eu andava pelos lados do espiritismo, tem um cara que tinha muito parapsiquismo, olhava as consciências assim, aí fala, André, é engraçado você ver as consciências. Eu não acredito nele, mas eu acho a história muito boa. Eu tenho que ver mesmo para ver se isso é real. Ele fala, é engraçado, porque você chega nos carros, as pessoas na igreja, aí as consciências ficam no carro lá esperando, a pessoa vai rezar. Aí quando volta, a consciência quase que abre a porta assim para a pessoa e vai junto com a pessoa embora. Tipo assim, porque ela não consegue, porque consciência não consegue entrar dentro de uma igreja com energia boa, por exemplo. Uma consciência, se não tiver amparada, ela não consegue assim uma palestra dessa. Ela, muito provavelmente, se ela entrar aqui desequilibrada, ela vai ficar perturbando a tua cabeça aqui, vamos embora, isso é besteira. Não, para que você está fazendo aqui? Algum de vocês já sentiu alguma coisa dessa, algum tipo? Entra assim e fala, quando eu comecei a fazer meu primeiro curso de Conscienciologia,
Aí eu tava fazendo trabalho energético, aí só vinha na minha cabeça, o que é que eu estou fazendo aqui? Pra que eu estou estudando? Eu digo, pô, eu estava querendo tanto fazer esse curso, agora eu estou pensando tanta besteira, bobagem. Aí fala, como que é isso, né? Assim, mas eu paguei o curso é caro, me esforcei, agendei um ano e agora estou aqui, estou querendo ir embora. Como assim, né? E aí a pessoa tem que ter as próprias experiências. Aí está um amparador jogando energia extrafísica, né? Quem já ouviu falar dos chakras? Já. Os chakras têm um monte de denominação, né? No processo tem essa questão do corpo físico aqui, e o chakra é como se fosse esse cone que ele gira para um lado, gira para o outro, e ele solta, exterioriza energia, absorve energia. O livro da Bárbara Brennan, que é esse livro aqui de baixo, ele fala assim, de um chakra adulto, bacana, um chakra de criança. A Bárbara Brennan, ela tem a questão da heteroscopia, ela consegue ver os órgãos por dentro das pessoas. Então ela joga energia naquele órgão especificamente que está doente. Ela criou uma instituição, tem um livro Mãos de Luz, já viu? De capa azul. Aí ela vê, assim, aí ela criou uma instituição que ela ensina e tal. Aí ela que desenhou esses desenhos aqui. Aí, por exemplo, aqui está um desenho de um chakra bloqueado. Aquele mesmo desenho aqui, ó, está todo bloqueado. O que é que acontece quando a pessoa tem um chakra desse bloqueado e é o chakra do laringo? O que é que acontece? O que é que vocês acham? Adoece com facilidade. Hã? Adoece com facilidade. Aquelas pessoas que não falam nada e têm uma dificuldade gigante de se relacionar. Que tem medo de levantar a mão e fazer uma pergunta. Será que pode ter o chakra laringo bloqueado? Entende esse processo? Aquele cara que sente amor demais, aquelas mulheres super apaixonadas, o quanto que o chakra está pulsando lá, não é nem desbloqueado, é aberto demais, né? Tipo, e quanto que o mental, o raciocínio, que é os chakras superiores, estão bloqueados em relação ao amor. Ou seja, o amor é muito maior do que não tem uma balança nesse processo, entendeu? Um chakra desligado, é isso? Desfigurado, que ótimo. Tá vendo outro? Chakra com vértice derivado. Esse livro é muito legal, tem todos esses desenhos, eu peguei alguns exemplos, por exemplo, de chakra. Chakra com vórtice desviado. É como se tivesse um buraquinho no vórtice lá. Um vórtice que é um pedacinho desse aqui, tivesse oco. Então ela vai narrando alguns exemplos de chakras. Esses aqui são chakras principais, né? O corona chakra no alto da cabeça, o frontal chakra aqui, o laringo chakra da garganta, o cardio chakra aqui, o esplênico chakra, que é um da região do baço, que tem muito a ver com a questão de saída fora do corpo, e ele é responsável por distribuir energia entre os chakras. O umbílico chakra, que é aquele chakra abdominal, o segundo cérebro. A função desse umbilico? Umbilico é aquele que ele, quando tá bacana, é que dá vontade de você fazer as coisas. É o daquele da vontade de fazer. Agora também, quando ele tá ruim, é o da raiva. É o do que não te deixa sair do canto. Entendeu? Então esse chakra umbilical é aquele da raiva, aquele mais físico mesmo, do impulso, né? Agora, quando esse está muito equilibrado, ele é o contrário, ele te impulsiona a vontade de fazer as coisas. Então tem essa questão. E o chakra sexual também. Eu venho falar, muito tempo, que tem uns 7 chakras, eu estou vendo mais de 7. Ótimo, 7. Palmo chakra, o chakra da mão. Por exemplo, a gente usa muito o palmo chakra. Já viu quanto a gente usa jogar energia para o povo? Né? Pegar na mão das pessoas. Os plantochakras, que a gente puxa energia da terra através deles, sem saber. Então, só falando dos seus 7 chakras aí, ó, nós temos mais de 88 mil chakras. Sabe quem estudou isso? Os Vedas lá da Índia, 3 mil anos atrás, 7 mil anos atrás. Eu estudei alguma coisa de yoga, Hermógenes, por exemplo, você já ouviu falar? Os Hermógenes de Andrade, tem até livro ligado. Aí eles falam sobre os 7 chakras. Aqueles 7 são os principais, mas a gente é um conjunto de chakras. São 88 mil chakras. Imagine onde tem chakra. Você já viu acupuntura? Um desenho de acupuntura? Aquela
aquele quantidade de chakras alinhados, aquele chakra lá, a gente tem terminação nervosa de cada chakra aqui, que corresponde a algum órgão. Tem um órgão aqui na mão, nos pés a gente tem o mesmo, ou seja, tem uma realidade, uma tecnologia sobre bioenergia que o pessoal da China, da Índia, conhece muito mais do que o Ocidente. E agora que a gente está trazendo o reiki, a gente está trazendo o passe no espiritismo, a gente está falando de estado vibracional aqui, né? Agora que a gente está começando a ver essas coisas e a realidade disso aí, o quanto influencia o nosso dia a dia. E a gente vai trabalhar a energia, esses chakras. A gente tem o tal do energossoma, que é o corpo energético. Ou seja, o conjunto de todos esses chakras faz a gente ter um corpo energético. Essa ideia para vocês é boa, é comum, é normal ou é novidade? Para tu é novidade? Repita. A gente tem um corpo energético, tipo 1 centímetro mais maior que o nosso, de energia. Esse conjunto de 88 mil chakras, que é esse energossoma, é um corpo energético. É que vitaliza o soma. E o corpo espiritual, que eu vou falar um pouquinho dele lá também. Então essa energia é uma energia mais sutil do que o corpo físico. E menos sutil do que o corpo espiritual. Eu não conheço que o duplo etéreo se é um ou se é o outro, mas tem um... É o perispírito... Pronto, é. Seria o psicossoma e o duplo seria o corpo energético, é. O professor Valdo era linguista, então ele pegava o que era a tradução do português e colocava o nome das coisas a partir do correto tradução da questão. É por isso que ele usa o olo, que é de conjunto, de chakra, que é de chakra, energo, que vem de energia, soma, que é corpo de energia, ou então um conjunto de chakras, fala da mesma coisa. É só um exemplo. Aí ele, se você colocar holochakra, conjunto de chakra, você vai ver isso aí que vocês falaram, ó. Especializada a comunicabilidade, relacionada a processos mentais, ligada a percepções parapsíquicas. Não sou eu não, você viu que balançou de novo. E essa aqui é o primeiro movimento que a gente pode aprender nessa aula de hoje. Gabriel, vamos fazer esse movimento aqui? Ó, vem cá, que eu vou te ensinar. Pode fazer com o celular também. Dá um pause aí, para tu aprender a fazer isso aqui, ó. Ó, é o filho da Juliana. As minhas duas estão lá em Brasília. Eu já ensinei ela a fazer isso, mas o Gabriel não ensinei ainda não. Gabriel, ó. Gabriel. Vamos fazer isso aqui, ó. Que tal? Dá conta? Tá fazendo com corpo energético. Ó, tem que fazer igual o pessoal. Eu vou baixar um pouquinho a luz pra gente fazer igual o Gabriel. Em pé? Hã? Não, sentado. Não precisa fazer em pé igual o Gabriel, não. Assim, como é que a gente faz isso? Aquele corpo energético Boa, fica aí. Pode ficar aí, ou sentado lá na tua cadeira, você escolhe. Como é que a gente faz isso? A gente concentra a energia no alto da cabeça só com a vontade. Se a gente quiser fazer um bolsão de energia no alto da cabeça, a energia vai para lá. Se a gente quiser que a energia desça até os pés, ela vai descer até os pés. E se a gente quiser subir e descer essa energia, a gente consegue fazer manipular, assim, pela vontade, não é manipular, é dar uma ordem para nosso corpo energético se movimentar desse jeito. Depois que você percebe que isso aqui tem um pouco de sentido, quando você, por exemplo, está no trânsito e manda o cara bater a cara no poste, você não pode mais fazer isso. Porque quando você pede pro cara, tomara que esse cara me cortou, no próximo poste ele acabe ali. E o cara dá uma tremidinha no volante, aí você já fica com medo. Porque você está jogando energia. Essa energia que você está jogando de raiva. Quando você vai percebendo que essas energias têm uma importância tão grande no nosso dia a dia, a gente vai ter que tomar cuidado, inclusive com isso. Mas vamos fazer esse trabalho inicialmente? Feche os olhos, fiquem tranquilos. E concentra a energia no alto da cabeça, pela vontade. Vai descendo essas energias pelo pescoço, pelos ombros.
pelo tórax, pela barriga, pernas, até os pés. Quando chegar nos pés, vai subindo essa energia pelas pernas, coxas, barriga, tórax, até o alto da cabeça. E cada um no seu ritmo vai subindo e descendo essa energia, pela vontade. Vai aumentando essa velocidade, vai colocando mais volume nessa quantidade, nesse movimento. Cada vez você vai absorvendo mais energia e fazendo um volume cada vez maior, subindo e descendo da cabeça aos pés e dos pés à cabeça. Coloque ritmo, vai colocando ritmo. Aumente muito a velocidade, vai aumentando cada vez mais, igual a imagem, subindo e descendo. Pode agora voltar a atenção para a sala de aula, abrindo os olhos. E aí, quem nunca fez isso antes? Como foi? Como foi, Ju? Aí eu instalei o estado vibracional. Já pulou, né? Já foi para a próxima fase. Olha, você, exatamente como está aí, eu nunca fiz, mas eu já fiz muitas coisas assim. Por exemplo, quando eu tenho muito serviço para fazer, quando eu estou muito aperreado, para um pouquinho e falo assim, eu sou feliz, muito feliz, eu sou alegre, contente, feliz. Toda a célula do meu corpo contém luz, toda a célula do meu corpo contém paz. Fico dizendo essas coisas. Aí começa a me acalmar. Todas as células do seu corpo. Você não falou, não foi mais ou menos 88 mil células do seu corpo, mais ou menos, não? Que você falou? Então, brincadeira, mas a ideia foi a mesma, né? Ou seja, vocês aí atrás, vocês já tinham feito isso? Eu já costumo mexer na energia, estava também. É? Ah, então legal. Gustavo, como foi? Você já consegue ter essa prática? Desenvoltura? É. Tento mentalizar, mas... Tu conseguiu sentir alguma coisa? Como foi? Dá para dar uma relaxada. Não é só relaxar. Chega num momento que você começa a sentir fisicamente essa energia subir e descer. O que a Juliana falou, que depois você faz o corpo todo vibrar, que é todos os 88 mil chakras vibrando. Se a gente conseguir fazer isso 20 vezes por dia, a gente se torna uma pessoa melhor. Se a gente tiver 20... Aí, porque é isso que a gente fala, faz 20 EV por dia que o negócio melhora. A dificuldade é que tu imagina na luz subindo e descendo. É treino. Aí tira a luz, apaga a luz e bota só a energia. Entende? Aí vai de cada um das limitações. Mas assim, pensa no bolsão de energia. Assim, a primeira vez que eu fiz isso, já ouviram falar no Saulo Calderon? Que eu fui fazer o EV que ele me ensinou a fazer isso aqui. Aí quando eu fiz... É um cara que sai do corpo com muita facilidade, é daqui de Recife. Ah, o nome de uma pessoa? É, Saulo Calderon. Aí eu fui fazer e meu pé ficou assim, ó. Eu digo, rapaz, esse negócio é verdade mesmo. Aí eu digo, caramba, eu vou mexer mais com isso não. Aí eu comecei a ver os verbetes, tudo, aí fui aprendendo o que era aquilo lá. Mas me deu um medo danado. A iluminação ajuda muito. E você fica mais concentrado, diminuir a iluminação. Depois você vai no colo. Lembra que eu falei... eu falei, caramba, ela vai fazer a ver com um Gabrielzinho, porque o Gabrielzinho também é TV. Tá vendo como você, nesse processo de carteiro, você, assim, tudo isso que a gente tá falando, eu tô dando um monte de nome novo. Mas isso, inclusive esse nome novo, a gente pode até ensinar algumas coisas juntando esses conceitos e gerar informação nova e otimizar elas. Mas assim, cada um no nosso dia a dia vai começando a fazer alguma coisa parecida. Por exemplo, você colocava uma palavra lá que servia mais para fixar a ideia, aí você colocava mais, mas você pensava em todo o seu corpo e digo, agora tranquiliza, né?
Você gerava mais ou menos essa homeostase no teu corpo físico e no corpo energético também. Muito bacana isso. Termina muito bacana, gostei muito. Então, o que é o holossoma? O holossoma, que é aquele lá do paradigma consciencial que falou, é que o professor Valdo ele fez o seguinte, ele não acreditava em nada. E sabe que ninguém acredita em nada e nem deve acreditar em nada. Mas ele sabe que esse corpo energético, a gente consegue fazer essas manobras. E começa daqui a pouco a sentir ele bem firmemente. E tem a acupuntura, que já estudou muito, tem os meridianos, tem os chakras, tem muita tecnologia desse corpo energético. Então esse corpo energético não é uma novidade no planeta, vamos dizer assim. Esse corpo aqui, que é o psicossoma, que ele chama o corpo das emoções, por isso que ele chama de psicossoma, não chama de duplo etéreo, nem de perispírito, né? Ele chama de psicossoma, que é o corpo energético. Esse corpo energético, ele tem essa ligação com esse... E toda noite a gente sai do corpo. Quando corta esse cordão de prata aqui, a gente morre. No dia que a gente morre, falece, descarta esse soma, que a gente aqui na Conscienciologia chama, não fala morte, fala dessoma, descartou o soma, corta esse cordão energético aqui. Só que toda noite, esse psicossoma aqui vai para todos os lugares. Quais lugares que ele vai? A sua consciência. Seu estado vibracional. Os mesmos locais que a gente vai durante... Não vale, porque eu já lhe falei isso. Esse corpo energético aqui, primeiro tem sonho e projeção, são coisas distintas. Tem gente que a gente lembra e não lembra, que são coisas distintas. Mas, já vou falar, parafisiologicamente, a gente sai do corpo toda noite. Não acredito no que eu estou falando, vão absorvendo as permissões. E normalmente esse corpo físico, ele vai para um lugar com as energias tais quais a gente está vivendo na energia do dia a dia. Por exemplo, lá quando você estava namorador, eu já passei uma fase namorador dessa, namorava, eu só me projetava para lugares de pessoas que estavam buscando namoro. Eu só ia para lugar pesado. Só ia para lugar... Os meus sonhos, teve uma época da minha vida que eu saía de segunda a segunda para boate Brasília lá, brum, brum, brum. Eu só tinha sonhos sexuais, por exemplo. Ou seja, porque aquilo que eu pensava, aquilo que eu queria. Quando eu ia para boate, eu estava pensando nessa questão sexual, na questão de namorar e etc. Então, eu não sabia que eu nem sabia se era projeção, e hoje eu coloco como hipótese que eu ia projetado para lugares afinizados com isso. Então a gente sempre vai para lugares que a gente está afinizado. O que é que a gente pode fazer para melhorar sabendo desse processo? Se a gente aqui ajuda as pessoas, entra num processo assistencial, primeiro quem que a pessoa tem que ajudar? Primeiro o filho. Ajuda o filho, ajuda o pai, ajuda a mãe, já você está ajudando os parentes, já você está no trabalho exercendo o papel de ajudar as pessoas. Não é só ajudar o ser bonzinho, não. Ajudar na medida do possível, do nosso trabalho lá, né, do tratar as pessoas bem, não sei o quê. Ou seja, se você já é uma pessoa assistencial, projetado, você pode falar para o amparador, que é uma consciência extrafísica com um pouquinho mais elevado, mas é quase do nosso nível, mas um pouquinho mais elevado. Fala, eu estou à disposição para ajudar. Cansei de ir para aquelas baladas que eu ia extrafisicamente, agora que eu querendo ajudar. Me ajuda a fazer isso? Experimentem, tenham suas experiências. Assim, por exemplo, eu quero projetar fazer um curso. Eu quero projetar para eu ter uma ideia que isso é verdade. Aí você coloca uma agenda projetiva do que você quer fazer antes. O que é que acontece normalmente com as pessoas que projetam pela primeira vez? A pessoa está aqui no corpo, bonitinho, assistiu uma aula de projeciologia, aí sai do corpo. Aí o que acontece? O que acontece? O que vocês podem achar? Vem para cá, ótimo. Mas antes de ir para cá, o que dá a sensação que dá de quê? De medo. Que é do desconhecido. Porque você se projeta num lugar que você está afinizado, você não sabe qual é. Você não está com a lucidez toda. Como é o nome desse corpinho aqui que a gente chama? Psicossoma, das emoções. A emoção é a flor da pele. Por que isso? Quando você está no extrafísico, é mais difícil de você
mentir. Aqui, por exemplo, eu estou no intrafísico. Estou passando por vários problemas financeiros, estou com a cabeça só nos meus problemas financeiros, mas estou aqui dando uma palestra tranquilo, parece que eu estou tranquilo, não sei o quê. Extrafísico, assim, mas a minha cabeça, aqui no intrafísico a gente consegue fazer isso. No extrafísico, a gente não consegue ter a verdade aparece nua e crua. Ou seja, a afinização energética que a gente tem no intrafísico, no extrafísico é muito maior. Ou seja, quando a gente pensa num bar, por exemplo, imagina quantas consciências extrafísicas que estão cercando um bar, por exemplo. Imagina uma pessoa extrafísica que bebeu e bebe a vida toda. Ele dessoma, descarta o soma. Qual é a sensação que ele quer sentir quando ele vai para outra vida? É esperar das 6 horas, esperar para 6 horas, para pegar o amigo dele no trabalho e levar o amigo dele para o boteco. Ou seja, eu tenho amigos que eu conheci na Conscienciologia, por exemplo, que ele me deu esse relato. André, quando dá 6 horas, não há quem não me faça ir para o boteco. Eu tenho uma vontade incontrolável. Eu fico assim, quando dá 4 horas eu falo, não vou. Mas quando dá 6, a vontade é incontrolável, eu não consigo não ir. Quando eu vi assim, eu digo, caraca. Aí eu digo, vem ver esse negócio de holossoma aqui. Tu já pensou que tem outro cara ali chamando e tal? Ou seja, ele ainda está um pouco nesse processo do alcoolismo e tudo. Mas é muito complicado essa questão. Ou seja, aí você tem um amigo, aí vamos botar para o lado positivo agora. Tem aquele amigo seu que morreu, mas quer lhe ajudar. Aí ele vive com você. Na sua casa, inclusive, porque ele quer lhe ajudar, né? E ele só conhece a sua casa também, e ele já vai lá morar com você na sua casa. E ele até te ajuda, e te dá os toques, não sei o quê, mas a visão dele não é de amparador. Amparador é aquele cara que tem uma visão, cosmovisão. Ele sabe que se tu pegar esse lugar que não é teu, tu tá atrapalhando outra pessoa. E talvez é melhor aquele lugar ser da outra pessoa. Mas se tu se esforçar e chegar primeiro, talvez tu ganhe lugar, mas isso aí tem todo um contexto grande. O cara que é teu amigo, que a gente chama de guia cego, ele vai fazer de tudo para tu conseguir aquele lugar, até passar na frente dos outros. Então a diferença do amparador extrafísico para um guia cego extrafísico é porque o guia cego vai te ajudar, ele é teu melhor amigo. Pode até ser confundido com o anjo da guarda, que a gente chama. Amigo não tem defeito, inimigo se não tiver é bom. Então, só que tem 2 conceitos. Um que é o cara que quer fazer o bem pra caramba, o máximo, o amparador lá. O outro conceito é o assediador, que está fazendo só coisa ruim, quer que você se ferre. E entre esse e esse, tem uma gradação assim que vai gigante. Então tem um guia cego mais positivo, tem um guia cego mais patológico, tem um cara que um guia cego que mais entende, tem um guia cego que já está quase num nível de amparo, já está fazendo amparo. Aí tem um amparador extrafísico de alto nível, tem um amparador de altíssimo nível. Ou seja, se chega um amparador de altíssimo nível, que a gente chama de serenão, que é o cara top na escala da evolução, que é que eu, André, vou conversar com o serenão? Eu digo assim, eu estou com os meus processos bem rasteiros. Para que eu vou ter uma conversa com o serenão? Para perguntar como é que a vida funciona. O que é que vai me ajudar a isso? Porque tem tanta coisa para eu resolver ainda para chegar nesse nível de ter uma cosmovisão maior, que eu tenho que resolver um monte de coisa. E para me ajudar assim, se for um amparador que já tem uma cosmovisão um pouquinho menor, ele já está suficiente. Então assim, quando a gente pensa em Deus, Jesus, aquelas imagens distantes que a gente pensa quando a gente pensa extrafisicamente nessas figuras extrafísicas, e aí eu estou falando muito para você fazer os raciocínios, saber que a coisa é tua, é do outro, qual o nível do teu guia cego, se é guia cego, se não é, aí você já faz um monte de associações no exemplo que eu estou dando, né? Assim, ele quer muito teu bem, conversa, não sei o quê, mas ele é um amparador, ou seja, ele está com a cosmovisão, ele sabe, olha a outra pessoa que está chegando perto de você, ele já entende toda a pessoa. Por exemplo, o professor Valdo tinha um nível de parapsiquismo, de psicometria, de ler a energia do outro, que a pessoa estava andando para falar com ele olhava para ali, olhava a vida da pessoa para trás, para frente, já sabia não sei o que, já sabia. Quando a pessoa ia falar com ele já sabia o que a pessoa queria.
Não era assim, professor Valdo? Assim, o nível de psicometria que ele chegou no final da vida dele foi nesse nível. Ele estava com um amparo gigante ao redor dele, possivelmente. Era um amparador que, se eu tiver um amparador daquele, eu vou estar bem pra caramba. Daqui a umas vidas, tomara que eu tenha um amparador desse nível. Né? Nessa vida, eu acho que eu não vou ter. Mas assim, então assim, todo mundo ia lá para pedir conselho, para ajudar e não sei o que, e ele estava à disposição 24 horas. Ele escrevia um livro desse. Esse livro aqui tem um... esse livro aqui que ele escreveu. Essa enciclopédia aqui. Tem um verbete, que eu escrevi só um, que eu demorei 1 ano. Ele escreveu 1.700 verbetes em 1.700 dias e apresentou. O cara era uma máquina de produzir conhecimento. Assim, então tinha esse nível de psicometria muito avançado e tal. Então, assim, amparadores também vão variar nessa proporção. Então, já que eu peguei carona, ele tinha esse processo da projeção fora do corpo, que era essa aqui. Que se você pegar umas fotos antigas de várias culturas, você vê esse duplo aqui. Desde dos egípcios lá, tem essa figura em cima do túmulo. Quando eu li uma vez, um bom tempo atrás, 35 anos, eu li o seguinte, que tinha um livro oriental. Tem esse cordão de prata no cérebro e outro no coração. E outro, eram 2 cordões. Que tal você colocar como alvo mental, você ter uma projeção dessa, lembrar e ver se é 1 ou 2? Agora, essa ligação desse cordão de prata, assim, ele está bem unido, assim, porque ele está longe. Porque, na verdade, esse cordão de prata, quando ele... Sabe um chiclete quando você vai fazendo assim? Então, a sensação quando está saindo do corpo é como se fosse um chiclete fazendo assim. E quando você vai esticando ele vai ficando nesse formato aqui. Assim são os relatos maiores, entende? Então, para chegar nesse formato aqui bonitinho, que esse formato é didático, e você tem que, assim, projeta e tenta pegar nesse cordão de prata. Tem vários projetores que têm esse alvo projetivo de tocar. A sensação que várias pessoas relatam é que parece aquele fio de fibra óptica. Já viu aquele fio de fibra óptica? Tem vários fiozinhos pequenos. É essa sensação que dá. Mas será que é aqui ou é aqui? Porque essa Aí, o que é que você tem que fazer? Projetar, pegar aqui, e depois vir aqui contar pra gente. Mas tem o outro cordão também, né, André? É o cordão de ouro. Desse outro corpo. Esse outro corpo aqui... Esse outro cordão aqui, ele não tem ligação. Ele é como se fosse um controle remoto só. O que ele está falando é que tem um aqui, né? Né? Esse aqui é o do corpo mental. O corpo mental é um corpo da racionalidade, das ideias, da criatividade, que não tem forma. Vai chegar num momento, a gente morre. Puf! Aí fica aqui no extrafísico. A gente precisa ainda resolver e reconciliar com todo mundo que a gente brigou para trás e colocou para trás. A gente tem que voltar nessa terra aqui para reconciliar? Possivelmente. Então, vem aqui reconciliar nesse planeta e outro planeta aí, a gente não sabe qual é a história daquela linha lá para trás. Quantas vezes a gente vai precisar desse tal do corpo físico? Mas vai que a gente supera todas, reconcilia com todo mundo e não precisa mais vir aqui na Terra. Aí a gente fica só de psicossoma. E vai chegar no momento que a gente não vai precisar nem do psicossoma. A gente vai ficar só com o corpo mental, que não tem forma. É só uma representação isso aqui. Ou seja, então a questão da evolução... O espírito. Hã? O espírito. É mais do que o espírito que a gente conhece tradicionalmente. Porque o espírito é mais um corpo emocional, né? Ciência. Quando a gente no extrafísico, nem do corpo espiritual a gente precisa mais, a gente vai para uma dimensão mental que não tem forma. Por exemplo, nas projeções de mental soma, que a pessoa pode se projetar de mental soma, é como se o livro viesse todo de uma vez só. Uf. Assim, não tem aquele negócio, eu li o primeiro capítulo, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Na projeção de mental soma, a ideia vem única. Puf! Cai a ideia toda. Quando vem essa ideia toda, o que é que você fala? Cara, entendi por que isso funciona. Aí o que é que acontece quando você vai voltar para o corpo? Você faz um download dessas informações mentais somáticas para esse paracérebro aqui, porque a gente chama aqui na Consciologia esse corpo de paracorpo. Então tem um braço para braço, cabeça para cabeça, cérebro para cérebro. Quando você pega o mental soma, faz o download para esse aqui,
já perde informação. Quando você faz download para o nosso cérebro físico, que tem as sinapses que a gente já aprendeu nos livros, nessa vida, o que acontece? A gente não entende nada. A gente até vê, putz. Então, por exemplo, tem aquelas projeções de Nirvana, tu que gosta da Índia lá, né? Aqueles Nirvana, estado de Nirvana. O cara sabe, não, eu fui para um lugar maravilhoso, que era tudo feliz e contente, tinha explicação para tudo. Esse lugar existe. Sim, mas fala mais. Não dá para traduzir. Entende que não dá para traduzir? A gente não estudou tanta coisa que o nosso cérebro físico não conseguiu ainda pegar. Por exemplo, quando você vê no extrafísico, vai fazer um curso normal e vai para a dimensão de psicossoma. Você vê um para-equipamento, um equipamento extrafísico, aí você vê lá, quadradão. Aí você vai, sai do corpo, vê lá um cenário e vê aquele equipamento quadrado. E quando você volta para o corpo, aí você fala, eu vi umas consciências, tinha umas voando, tinha umas andando, e tinha uma máquina de Xerox. Tipo, a única coisa que você consegue associar com aquele processo lá que você não sabe o que é uma máquina de Xerox, por exemplo. Então, assim, cada vez que a gente estuda, trabalha a questão do corpo mental, do mental soma, vai adquirindo sinapses no nosso cérebro, vai adquirindo conhecimento, vai adquirindo coisa nova, vai lendo, vai estudando, vai se aprofundando, a gente vai criando mais sinapses. Quando você vai fazer um curso, quando você lê o Projeciologia, por exemplo, você vê tudo que acontece antes de projetar, projetado e depois de projetar. Quais são as técnicas para projetar? Tem um capítulo inteiro falando aqui, 70 técnicas. O ambiente influencia muito para a saída do corpo? Sim, pode influenciar ou não. O ambiente desequilibrado, que a está briga... Pode, mas você, assim, como uma coisa parafisiológica, se você já tiver aquela habilidade, você vai ter a projeção independente se vai bom ou ruim, entendeu? Mas tem técnicas para você otimizar. Fala, Ju. Eu não tenho muita facilidade de projeção, eu acordada, né? Quando eu durmo, eu sei quando é a projeção e algumas são lúcidas. Mas nos ambientes daqui da Intercamp de Recife, da Intercamp em Maceió, como o ambiente está preparado para isso, há uma facilidade. É bem verdade. Eu só subi e desci uma energia, o meu corpo já todo já vibrou. Muito fácil. Diferente de ser na nossa casa. Esse lugar aí parece... André. Eu acho que influencia muito o ambiente. Assim, tudo influencia muito, mas assim, tem gente que tem facilidade que vai a qualquer lugar. Quando você, por exemplo, vê tudo que pode acontecer fora do corpo, um monte de relatos que ele traz aqui, então quando você sai do corpo e já leu esse capítulo de tudo que pode acontecer, então você vai olhar assim e você vai dizer, opa, não, tem uma luz aqui, não tem sol, mas é porque tem uma luz natural, que todo mundo já viu que tem uma luz natural e não tem um sol. Não tem sombra, por exemplo, né? Mas tem uma luz natural extrafísica. Você não precisa respirar. Aí tem gente que liga muito para essa questão do soma e fala, não estou respirando, morri, né? Aí perde a projeção, perde a experiência, porque, eita, não estou respirando, e agora? Eita, morri. Aí, tipo, né? Algumas vezes, quando aconteceu, estava assim, você foi com um sonho, aí depois eu vi que estava começando a se tornar realidade. Eu me senti vivo, como eu estou me sentindo agora falando com vocês. Você despertou a lucidez. Entendeu? Ou seja, estava no sonho, estava na praia, do nada da praia virou uma casa. Aí eu sinto realmente que eu estou vivo, que a pessoa que partiu realmente está conversando comigo, está me dando as ideias. Mas Comigo sempre acontece assim, eu estou no sonho, do nada... a melhor técnica para adquirir lucidez é você do sonho... E sempre acontece quando já é de manhã. É mais fácil. Sonhos, né? Ou para o que tem que ir, mas... Que a gente só consegue lembrar do último, né? Tem a professora que é experiente em projeção, ela não detesta gato. Quando ela sonha que vê um gato chegando perto dela, ela já sabe que é uma projeção, um sonho. Aí ela lembra que projetar. Então, o gatilho mental que ela faz no sonho, quando ela vê um gato assim chegando perto dela e ela ficando afinizada com o gato, ela fala, eu não gosto de gato. Por que eu estou sonhando com gato? Aí ela, tô sonhando. Posso estar projetado. E a partir daí ela transforma o sonho em projeção. Quando eu conversei com ela, eu conversei com total consciência. Se um dia algum espírito físico me comigo, eu vou perguntar se o mentor que diz que é esse mesmo. Né?
Aí eu perguntei, olha, é ele, é esse mesmo, olhou assim pra mim, sorriu. Eu vou lhe perguntar já no falo. Quando ela foi, abriu a porta, foi uma luz, eu acordei. Mas fala. Olha só, praticamente, eu li o livro Nossa Evolução, certo? E aí eu entendi que eu vou ter que aprender mais uma língua. Mais uma não, eu tenho só um pouquinho de inglês. Agora, você tem que aprender outra, porque são muitas palavras que a gente não está... Por exemplo, você algumas vezes você não fala espírito, né? Só Psicossoma, né? Consciex. Aí, olha só, eu estou prestando essas palavras e tem uma palavra no quadro anterior que eu acho que está faltando uma letra, veja aí. Isso é metassoma mesmo ou é metalsoma? Não, faltou um L. Faltou um L ali. Aqui faltou, né, o L, né? Lá, desculpa. Boa, ó. Mais de 500 pessoas já viram essa palestra e... Não, brincadeira, mentira. Montei... Ó, tem que valorizar o erro agora, né? Eu fiz o curso de letras. Uhum. E no desenho tá bonitinho, né? Tá mental soma. Boa, ó, perfeito. O meu mental já leu mental soma. Já completa, né? Ó, o holossoma é a morada multidimensional da consciência em nosso atual nível evolutivo. Ou seja, a gente, nesse nível evolutivo que a gente está no planeta, a gente precisa desses 4 corpos para estar aqui, nessa sala. Então, o que é o tal do equilíbrio holossomático? Já que a gente tem 4 corpos, a gente tem que dar atenção para os 4 corpos. Então, ferrou. Deu mais trabalho para vocês agora, já porque vocês sabem que tem 4 corpos. Ou não, né? Então, vocês têm que estar alimentação, cuidar da saúde, sexo saudável, atividade física. Isso aqui... Calma. Isso aqui é para o soma, tá? O soma, você vai ficar tranquilo. Para o energossoma, tem que ter o domínio das energias. Acontece o seguinte, você tem 2 opções com energia. Ou você domina as energias... Ou ela te domina. Ou a energia domina. E quando ela domina, está sendo dominada por alguém. Ou seja, ou você domina ou você é dominado. Então é bom a gente conhecer e ter domínio energético. Blindar energeticamente quando a gente precisa blindar. Fazer o tal do estado vibracional, que vocês comentaram aí, que a gente vai falar depois. O psicossoma, o corpo emocional. Conhecer a si mesmo, questão da afetividade, maturidade emocional, inteligência emocional que a gente fala, né? Ou seja, você conhece você mesmo? Você sabe por que você, quando chega aquela pessoa que é o seu espelho, você detesta a pessoa? Quando você vê uma pessoa que você detesta, parem agora e observem. Porque aquela pessoa que você detesta é um espelho para você. Ela tem um monte de conhecimento, ela está lhe dando um presente. Assim, mas aquela pessoa eu não consigo falar com ela. Não fale, continue não falando. Mas agora pare para observar por que você não gosta tanto dessas atitudes. Ou seja, fazer esse negócio do conhecer a si mesmo, que é muito interessante. Ou seja, aí tem psicólogo, tem psicoterapeuta, tem cursos de todos os tipos aí que a gente tudo tem, todos os cursos da Conscienciologia. Eu fiz mais de 50 cursos da Conscienciologia. Eu já conheço um pouquinho mais de mim do que eu conhecia há 5 anos. Mas eu ainda estou longe de ver aqueles negócios mais pesados que eu preciso encarar, mas eu já tenho mais ou menos a noção. Mental soma, estudar, exercitar a intelectualidade, escrever. Ou seja, quando você está exercendo o mental soma, que é escrevendo, lendo, criando sinapses no cérebro, né? Quero projetar. Pô, tu já leu Projeciologia? Tu já leu um monte de livros sobre projeção astral que já tem? Já viu os FAQ lá do Saulo Calderon, que ele relata todo dia, todas as experiências que ele tem? Vai ver, vai ouvir, vai ver o que é que tem de conhecimento já sobre esses assuntos, né? Então, exercitar o mental soma é fazer isso. No psicossoma, quando coloca conhecer a si mesmo, é também para a gente ajudar a identificar o que é seu e o que você pode estar sendo influenciado. Se eu não costumo ter determinados comportamentos e tá aquele sentimento, não vai fazer isso, faz aquilo, opa, não é meu? Sou eu realmente ou eu estou sendo influenciado? O que é que isso vai lhe ajudar? Não, nesse processo aí de falar com você mesmo, falar com os outros, o que é que isso pode lhe ajudar? Porque ela pegou pesado com você,
Aí ela me deu um toque, aí eu digo, ó, tem que pegar pesado com aquele cara lá, porque ele veio com aquela dúvida lá e tem que dar uma ajuda para ele e tal. Então, assim, se isso que ela falou tem um senso de verdade, o que acontece? Se tem uma consciex junto com você, conversando com você, ou se tem você mesmo conversando com você, sua dúvida é pior, porque desde pequeno você já criou um relacionamento com isso. Mas isso é uma dúvida de todo mundo. Quando vem aquelas ideias na cabeça, a gente fala, isso é a ideia de um espírito maligno, meu anjo ruim, a gente não fala isso? Não sou eu. Ou então, não, isso aqui sou eu, porque eu já sou os caras bons pra caramba e tal. Ou seja, esse diálogo interno e o que é externo, isso a gente tem que trabalhar muito. Não é só para você, mas todo mundo. Por exemplo, vem aquelas patologias. Por exemplo, vou falar uma mais exagerada, mas que acontecia muito. Eu sempre dirigindo pensava em minhas filhas morrerem. Ah, minha filha vai pegar isso aqui e vai morrer. Tinha medo de minha filha morrer. Eu digo, rapaz, mas eu não tenho mais medo. Nem que ela morreu, eu não tenho mais medo. Porque se ela morreu mais cedo é porque eu tinha que fazer lá do outro lado. Então, para que eu fico pensando isso? Eu digo, cara, isso aqui não é meu. Isso aqui é coisa que estão botando na minha cabeça. Porque eu estou dirigindo para o trabalho, está tudo certo, tudo bacana. Fui para academia, todo bacana. E estou pensando que minha filha vai morrer. Tipo, é boi na linha. Ou seja, então saber o que é boi na linha e o que não é, por exemplo, você está discutindo com alguém. Aí você está discutindo com alguém, aí a pessoa vai lá e ele pega naquele traço, e aquele traço você já superou. Antes você dava uma irritação que você quase batia na pessoa. Hoje você já superou. Aí você fala, por que eu vou agir com raiva se eu já não penso desse jeito mais? Eu estou sendo influenciado por uma consciência externa, extrafísica, para repetir como eu já superei aquele problema. Entende? Porque a consciência extrafísica está ali com você. Pai, amigão, tal, pai bola. Quando você dá um passo a mais, de vez em quando ela não dá. E ela fica ali puxando. Por exemplo, eu parei de beber. Mas mostra uma cervejinha para mim, como é que eu fico todo animado. E se eu começar a beber, aparece minha galera aparece toda. Entende? Assim, e aí, isso, no nosso dia a dia, isso é muito complexo. Então, identificar o que é nosso, o que a gente já superou e que não é um trabalho danado. Para a gente ver se a gente tem influência extrafísica ou não tem. Fala. Comigo, essa experiência, eu vejo como uma coisa assim, totalmente normal e, assim, entre aspas, benéficas pelo seguinte. Porque comigo também acontece isso e acontece o contrário também. Então, na nossa vida, a gente praticamente, eu acho que a gente praticamente tem que ter pessoas que gostam da gente e pessoas que não gostam da gente. Tanto no mundo físico como no mundo extrafísico. Eu acho que a gente tem que ter ideias boas e tem que ter ideias... alguém para pegar no nosso pé. Para poder você... Pode deixar. Para poder você ter o seu despertar o discernimento, para você fazer. Você tem que... Essas crises do crescimento surgem. As crises de crescimento surgem exatamente quando a gente pega as pedras, né, no nosso caminho, né? Pensene, não vou falar, mas é um nome muito importante para vocês estudarem depois. Pensamento, sentimento e energia. Essas coisas é uma coisa só. Imagina um pensamento sem as outras duas coisas. Você consegue pensar alguma coisa sem já ter tudo que você já tem sobre aquela coisa e não jogar uma energia depois? Por exemplo, lembra da sua mãe. Eita, tomara que você goste da sua mãe. Você gosta da sua mãe? Pelo amor. Gosta? Você gosta da sua? Gosto. Pronto, ainda pronto. Que bom que você gosta da sua mãe. A pessoa pergunta, não fale da minha mãe. Você gosta da sua mãe? Quando você gosta, pensa na sua mãe, você já tem toda aquela opinião formada sobre a sua mãe e você joga aquela energia de amor, na verdade? Isso é o pensene. Sonhei com ela já, mas... Energia é esse corpo energético aqui ao redor desse corpo. Então, a questão do pensene está totalmente no nosso dia a dia. Isso aqui é indissociável. A gente não consegue ter essas coisas separadamente. Por exemplo, não dá para exteriorizar. Por exemplo, você pensa numa pessoa, você já tem uma opinião sobre ela e você dá um sorriso ou fecha a cara. Não é assim que acontece no nosso dia a dia? Todo dia.
sobre tudo, sobre todo mundo. Então tem a questão do pensando, você pensa, sente e joga energia para o teu lugar. Né? Essa questão é muito legal, porque, por exemplo, tem o olo pensando do lugar, que é o conjunto de pensamentos e sentimentos e energia do lugar. Quando você vai para um shopping, o que é que dá vontade de fazer? Comprar. Quando você vem para aqui estudar e fazer um curso, dá vontade de aprender e todo mundo aprendendo, querer aprender. Ou seja, tem um olo pensando no lugar. Esse é um assunto muito legal para vocês estudarem depois. Como eu falei resumidamente, a projeção da consciência é um fenômeno natural. A parafisiologia, não é a fisiologia do corpo, é a parafisiologia da consciência, ou seja, ocorre com todos os dias quando dormimos. Essa imagem é muito legal para algumas pessoas que já passaram por essa experiência. Quando as pessoas têm essa experiência de fora do corpo, ver o próprio corpo, assim, é difícil a pessoa dizer que isso não aconteceu. Então, essa imagem marca muito para algumas pessoas que já passaram por esse processo. Então, alguns cursos nossos tem a pessoa saindo do corpo, não sei o quê, quando a pessoa, cara, isso aí eles estudam lá, o que é isso aí? Porque essa questão da projeção é só um fio da meada que o professor Valdo lançou. Porque tem a questão da consciência, de pensênis e do conhecer a si mesmo, e a partir daí que um monte de assunto correlacionado a isso, no nosso dia a dia, né? Que é muito extenso. A projeção da consciência pode ser desenvolvida mediante exclusivamente a vontade. Somente a vontade. Não precisa tomar ayahuasca, que você sabe que sai do corpo, ou nem fazer a tigela. Hoje a gente vai ter uma tigela indiana? Tibetana. No final do negócio, eu pedi pro Daniel chegar lá e tocar uma tigela tibetana para ver o que é que vai acontecer com a gente. Não vai pizza dentro não, né? Depois a gente come a pizza. Boa. Esse projeto de intercâmbio foi criado por Walter? Oi? Foi criado por Walter? Ele lançou esse livro e junto com esse livro ele criou... Esse curso de vocês aqui, intercâmbio, é dele, de fundação dele? Quando ele lançou a Projeciologia, ele lançou o IIP, Instituto Internacional de Projeciologia. Aí depois ele lançou o 700 Experimento. Aí o IIP virou IIPC. Aí depois tem um pessoal do IIPC em Recife. Aí o povo do Nordeste não gostava do povo do Sul, porque o povo do Sul queria fazer de um jeito, o povo do Nordeste queria fazer do outro. Aí o Valdo falou, faz o seguinte, faz a Intercamp lá, você não precisa ser do IPC não. Aí criaram a Intercamp, né? Assim, resumidamente, foi linda a explicação que eu dei? O IPC tem, tirando o Nordeste, é IPC. No Nordeste se chama Intercamp. Só que hoje já tem 20 outras instituições. Nacional ou internacional? No Brasil tem várias, tem instituição só relacionada a projeto de vida. Tem instituição só a ectoplasmia. Tem instituição só a juventude. Tem instituição só para INVEX, investidores. Então tem 20 instituições com especialidades distintas. Uma Editares, que é uma instituição. Tem uma de vidas passadas, consecutivas. Então tem várias instituições com várias especialidades. Por exemplo, quando você projeta e vê essa imagem, isso é um sonho ou uma projeção? Os dois. Essa é boa. E aí? O projeto da mente, né? A mente cria, né? É um sonho. Assim, ó. Quando a gente sonha e tem aquele sonho maluco, aí eu vou pegar no que você pegou. Quando você sonha, o sonho você assiste. Você está lá, assistiu, fechou, acordou. A projeção, se você vê a projeção, você fala, aí você sonha, vamos supor que você está lá, a menininha e o telefone na sua sala assistindo TV. Aí você sai projetado e vê aquela cena. Aí você acorda, tudo bem. Agora, quando você vê aquela cena, você fala, que danada é que eu estou vendo uma menina dançando com um elefante, que estranho isso. Aí você começa a raciocinar, no sonho. Aí você fala, cara, isso não é um sonho não, isso é uma projeção, eu estou pensando. Eita, se eu estou projetado, eu posso ir para qualquer lugar. Aí você faz o que você faz, entendeu? É essa técnica que você faz, é a técnica projeção a partir do sonho. Tem no Projeciologia. Você vê uma coisa estranha assim, você fala, que danada estranha é esse?
Aí você, para pegar um sonho que você tem e fazer uma agenda projetiva para uma projeção, quando você começa a raciocinar dentro do teu sonho, aí você desconfia. Só que a projeção, depois que você tem ela, você tem que rememorar ela. Você tem que acordar e rememorar. Qual a melhor coisa para rememorar a projeção? Escrever. Quando você escreve, o cérebro seu, que é espertinho, ele fala, guarda isso, informação, que daqui a pouco ele vai escrever. Aí você vai lembrando de tudo. Se você não escreve assim que você abre o olho já vai para escrever, aí os neurotransmissores falando não sei o que, eu vi uma palestra que eu achei legal, aí eu vi tecnicamente isso aí como é que é, muito bacana. Que você fala que quando você vai não escreve logo, aí você tem um neurotransmissor lá que só é gerado depois que você acorda. E quando esse é gerado, se você não escrever, se você escrever o final lá, você escreve 3 páginas sobre aquele negócio. Agora, se você não pegar e escrever e for escovar o dente, quando você chegar na hora de pegar a pasta, você já perdeu tudo. Não lembro. Então, assim, e isso eu estou fazendo esse teste agora, é muito interessante. No primeiro dia você escreve pouquinho. Tem dia que eu acordo para escrever, você escreve, e quando você vê, você escreveu a página toda. Vira a página para escrever. Caramba, esse negócio funciona mesmo. Então, quanto mais você escreve, mais vem rememoração. Para não perder nada, a professora Glória disse no curso que eu vi de projeção que ela usou o para-braço. Enquanto estava projetada, ela escreveu para não esquecer nada, porque ela sabia que quando fosse para o corpo realmente, ela não ia conseguir lembrar dos detalhes. Ela aproveitou. O que acontece comigo muito é eu estou projetado, aí é umas 4 horas da manhã. Eu falo, se eu acordar agora, eu não vou acordar de jeito nenhum. Mas, cara, eu tenho que acordar logo para escrever isso aqui, velho. Cara, eu tenho que escrever isso aqui, eu tenho que escrever isso aqui. Putz, eu tô lembrando, aí fico rememorando o que eu sonho. Pode ser um sonho, pode ser uma projeção, mas eu lembro. E aí eu fico acordado, mas projetado, pensando que tem que escrever. Aí eu digo, não, mas eu vou dormir mais, eu não vou lembrar mais não, quero mais não escrever, quero mais não lembrar, aí durmo, aí perco. Ou seja, naquele momento, acorda e escreve, sabe? Tipo, eu tenho que me posicionar para toda vez assim, quando você falar que acorda e escreve, você acorda e escreva, porque depois você perde. Tipo, se você, é igual que você falou, você lembra da última. Agora você vai 3 horas da manhã, você fala, putz, legal, não sei o que, tem que acordar agora e anotar, senão eu não vou esquecer, senão eu não vou lembrar. Aí você tem que fazer o esforço de acordar e escrever. A primeira projeção lúcida que eu tive, que foi no meio que eu estava fazendo um curso de projeção, foi assim mesmo. Eu peguei, putz, bacana, e tinha uma projeção assim que parecia que era mais claro do que o dia. Aí, putz, que bacana, cara, eu fui me escrever. Pá, aí levantei, fui tomar água depois. Quando eu deitei, eu voltei no mesmo momento da projeção. Quando eu vejo pessoas que já partiram, isso me dá um medo danado, né? O corpo emocional, medo. Que eu conheço, Quanto mais você vai estudando esse processo, você vai dizendo, aí você vai mudando a chave. A chave é, se você está vendo aquela pessoa, é porque você pode ajudar. Aí você já pode transformar um medo em assistência. Não, mas o meu medo é das pessoas que nunca vi na minha vida, não. É pessoas que eu não conheci. Mas é isso, assim... O espírito tá vivo mesmo, dá medo. Pronto, é exatamente. O mais difícil nesse processo que você está passando é você virar a chave do medo para a assistência. Toda vez que eu sonho com alguém que já faleceu, eu interpreto como que eu preciso orar para aquela pessoa e oro. Tá vendo? Ainda bem que não só sou eu falando sozinho aqui. Ainda bem que não só sou eu falando sozinho. Aí tem a Magali falando que sonha. Lá no Egito já tinha a representação dos corpos. Lá a Marvel já fez o Doutor Estranho que estuda fora do corpo. Tem a projeção de quase morte, que todo mundo tem a mesma ideia, que é sempre impactos, né? A professora Glória passou por isso. O maior benefício da projeção é esse. Sabem o que é isso? Quem não sabe? Que eu preciso explicar. O nome grandão ninguém sabe, né? O maior benefício da projeção é você ver que esse negócio não é bobagem. Tipo, é você ter consciência que a multidimensionalidade é uma realidade. Só você experimentando, você pode acreditar nisso. Não acredite em nada que a gente fale, nem que eu estou falando, nem nessas bobagens que eu falei. Experimente. Vai lá,
trabalha, estuda, tem as suas experiências. Aí o que acontece? Quando a pessoa sabe que essa multidimensionalidade não é só esse blá 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 da palestra que eu dei, aí você fala, caramba, e agora? A palestra do André lá tem algumas coisas lá que aquilo lá não era só... Tem algum fundo de verdade. E agora? O que é que eu vou fazer com isso? Tem muita informação, ou seja, se as Consciex estão aí, estão para ser assistidas. Se é minha ou é da Consciex a ideia? Ou seja, não é para acreditar nada disso que eu falei. Mas se isso tiver um fundo de verdade quando você for descobrindo, aí você tem muito trabalho para fazer. Se você sonhar voando, pode ter certeza que você está projetado. Já sonhei. Já sonhei muito saindo do chão. O que a gente chama de parapsiquismo lúcido é exatamente assim, ter a projeção da consciência como uma ferramenta de autoconhecimento. Por exemplo, se você está projetando para lugares patológicos, revê tua vida. Vai ver o que é que tu está fazendo na vida física. Né? Se você está projetando com algumas pessoas de algum grupo, qual relação você tem com esse grupo? Qual relação você tem com o grupo intrafísico que você convive? Por exemplo, Daniel, desde quando eu cheguei em Recife, tô louco para trazer ele para a palestra. Só consegui trazer ele na última. Mas por que eu estou tão querendo que o cara venha na palestra? Eu digo, não, pode tocar a sua buzina lá, no negócio lá, que eu vou deixar hoje, eu vou deixar. Não pode não, mas eu vou fazer isso. Só para ele vir. Aí ele veio para eu dar o recado para ele, sabe? Mas assim, por que esses grupos acontecem com a gente? Quais são essas relações, né? Tem o SIC, que é o curso integrado da Conscienciologia, aqui na Intercamp, que é um curso de entrada, que são 12 aulas, que dá um monte de coisa, só que a gente agora vai ter o IMB, Imersão Mental Somática Bioenergética. Ou seja, a gente vai trabalhar muito as energias de forma prática. Então vai ter menos blá blá blá, e são 4 aulas, no sábado, 2 no sábado, 2 no domingo, que é só trabalho com energia. Então é bem legal. E o SIC, vamos ter o SIC em janeiro. SIC em janeiro, curso de entrada, 12 aulas, 3 finais de semana, sábado à tarde, domingo de manhã, normalmente. Domínio da energia, eu falei de domínio da energia. Para que eu vou dominar a energia? Elimina a assedialidade. Sabe aquele assédio que quer botar a gente para baixo? Você elimina. Mantém um equilíbrio. Melhora o pensene, o pensamento, o sentimento e as energias. Promove desbloqueios energéticos, promove a compensação energética, amplia o parapsiquismo. Ou seja, a gente pode desenvolver a questão do parapsiquismo, primeiro passo, dominando as energias. E aí você vai entrando nessa questão da multidimensionalidade de forma muito mais fácil. Agora a gente vai fazer um trabalho energético, que a gente vai fazer aquela circulação fechada de energias. Só que agora, ó, a gente vai fazer a circulação fechada. E quando você acelerar ao máximo, ó, Gabriel, como é que tem que fazer agora, ó? Vai fazer aquele lá que fez antes, mas pode fazer sentado aí. Todo mundo vai fazer sentado no seu lugar. Você também, senta aí no seu lugar. Agora é sentadinho. Aí depois, ó, tem que vibrar todos os chakras. Essa vibração do chakra que é o estado vibracional. Por que é legal isso aqui? Você vai lá no centro espírita, aí você recebe um passe. Aí você fica bem assim, equilibradozinho. Aí no outro dia você vai trabalhar, aí o seu chefe lhe dá uma bronca. Aí desequilibra, bagunça o trem. Se você aprende a fazer o estado vibracional, você tem autonomia. Eu vou na fila do banco, em vez de ficar xingando o gerente e a compensação, porque esses bancos tiraram todos os caixas, você está lá trabalhando o estado vibracional. Agora, por outro lado, é uma boa maneira de não levar a esporro do chefe, é você fazer tudo certinho. Jogar boa energia para ele, né? Se você fizer tudo certinho, não tem como ele. Tá certo, você quebra comigo. Vai discutir com um cara que entrega a carta há quantos anos já? Não, pouco tempo, 22. 22, é pouco tempo. 72 anos. É. Mas é muita vivência, né? Que tem num processo desse. Depois que a gente fazer o estado vibracional, a gente vai exteriorizar a energia para essa sala de aula. Tipo esse movimento aqui. Jogar energia por todos os chakras para essa sala de aula. E depois, com esse campo formado, a gente vai absorver as energias. E aí no final, quando chegar no final de absorver, aí eu vou pedir para o Daniel tocar o Tigela Tibetana. Que ela faz zim, aí eu quero ver todo mundo saindo do corpo. Brincadeira, vamos ver. Como não? Tigela Tibetana.
Toca aí pra ver como que é, pra ninguém se assustar. Então, já para preparar vocês, pessoal, isso aqui é um instrumento milenar, né? Conhecido antigo já. Ele é muito usado em musicoterapia e eu já estou pesquisando isso mais ou menos tem um ano. Não, só tem que sentar um pouquinho. E essa aqui já é muito bem, milenar, ela é formada por várias ligas de metais. Calma. E ela produz, é usada muito em mantra, meditação. Na música ocidental, tem alguns músicos que estão comprovando ela de 10 anos para cá, né? Assim, tem esse som primeiro, que é o som de entrada dela, né? Que você toca assim, né? Você estende a mão. Inclusive, isso aqui pode ser um instrumento de entrada para pessoas que têm pânico para aprender um instrumento musical, né? Você toca... Para você prolongar um som, você toca ela e faz esse movimento circular, né? Dá um estado de relaxamento, né? Não sei se vocês... A gente vê assim, pedaço de prato, um negocinho com uma coisa. E tem toda uma simbologia que está bem alinhada com a palestra do André, né? É muito Coisa do caro chá. Mas depende, essa aqui relativamente não foi tão cara, porque eu comprei Ju. um evento, aí, mas tem todo o preço, tem todo o tamanho. Vamos trabalhar tem energia? fabricados na Índia, que é outras linhas de metais. Eu não vejo Aí, é Bom, não tem problema não, toma água. A nota que você escolhe, a de cristal é mais cara. Pode ligar. Isso aqui é uma média dessa de 250 Obrigado. reais, se você consegue. Mas é bem bacana para trazer um pouco de musicoterapia, né, para... Aí no final, quando a gente trabalhar a energia, a gente ainda vai ter o... Faz aí, como é? Que a Juliana não viu. Caraca. Eu acho que já não tem nenhuma alma cebosa mais nessa sala, mas mesmo assim a gente vai trabalhar a energia. Não consegue ficar uma alma cebosa com isso aqui, não. Ó, circulação fechada, exteriorização, absorção, aí no final vai ter mais tigela tibetana. A gente vai fazer essa circulação aqui, bonitinha, fazer vibrar, exteriorizar e absorver. Agora eu vou apagar mais luzes. Senta, bebê, que essa vai fazer sentado. Agora é concentrar. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos agora relaxar. Aí vocês podem sentar numa posição confortável, tirar aquela flexibilização do ombro, cada um fazendo o seu trabalho, assim, sentadinho, encostadinho assim, relaxado, para relaxar agora. Um momento de relaxamento, sem conversar. Assim, tá? Não, senta no colo, Gabriel. Vai pro teu lugar. Cada um no seu lugar. Ombro relaxado, fecha os olhos. E aí você pode colocar a mão em cima das pernas para relaxar a musculatura do braço, das mãos. Faz umas respirações profundas. Respira profundamente, solta o ar. Esquecer um pouquinho as atribuições do dia a dia, esquecer um pouquinho dos temas da palestra, esquecer um pouquinho as nossas preocupações. Vamos colocar atenção somente no corpo energético. Vamos esquecer o corpo físico. Faça um bolsão de energia no alto da cabeça. Pela vontade. Pela vontade. Pela vontade. Faça um bolsão de energia no alto da cabeça. Concentre a atenção no alto da cabeça e joga as energias no alto da cabeça.
E vai descendo com essas energias pela face, pelos ombros, pela barriga, pelas pernas, pés. Quando chegar nos pés, vamos absorver energias da terra, plantoenergias, geoenergias, as energias da terra. Absorva muita energia, concentre nos pés. Faça um bolsão de energia nos pés. Silêncio. Vai jogando essa energia subindo pelas pernas, subindo pela barriga, tronco, até o alto da cabeça. No alto da cabeça, concentre um novo bolsão de energias. Energias do cosmos, da natureza, energias imanentes. Absorva energias imanentes, concentre no alto da cabeça. Vá percorrendo essas energias até os pés, cada um no seu ritmo. Leve até os pés. Depois dos pés, leve a energia até o alto da cabeça. Cada um no seu ritmo. Suba com a energia dos pés à cabeça, da cabeça aos pés. Vai colocando ritmo nesse movimento, subindo e descendo as energias. Vai colocando ritmo e velocidade. Vai colocando um volume cada vez maior de energia nessa mobilização de energias, colocando cada vez mais velocidade, uma velocidade cada vez mais rápida, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, cada vez mais rápida, muito rápida. Acelerem ao máximo, instalem o estado vibracional. Faça todas as suas energias vibrarem. Esse é o estado que todos os nossos chakras estão vibrando. É a maior dinamização de energias existente. Equilibra, gera homeostase. Fique atento às percepções no soma. Tranquilidade. Trabalhe bastante essa questão da tranquilidade. Acalmar os ânimos e vibrem intensamente. Vamos cessando a vibração, cessando o estado vibracional. Cessem o estado vibracional completamente. E vamos passar para a próxima técnica, que é de exteriorização de energias. Exteriorize energias
para cima, para baixo, para os lados, para as laterais. Exteriorizem as melhores energias para dentro dessa sala de aula, por todos os lados. Exteriorizem. Preencha todos os cantos dessa sala de aula com as suas melhores energias. Exteriorizem com vontade, intensidade, por todos os lados. Fixe um ponto dessa sala de aula, exteriorize especificamente para aquele ponto. Concentre um ponto na sala de aula e concentre a sua exteriorização naquele ponto. Exteriorizem energias pacificadoras, de pacificação íntima, de tranquilidade. De assistência. Vamos cessando a exteriorização até cessar completamente. Cesse completamente a exteriorização e vamos passar para a quarta técnica de absorção de energia. Vamos fazer o movimento inverso de absorver energia por todos os chakras, por todas as direções. Aproveite o campo formado com as nossas melhores energias, formado pela equipe extrafísica da Intercamp. Esse campo homeostático absorve energias com a intencionalidade de sairmos daqui equilibrados, homeostáticos, tranquilos. Absorvam. Verifique qual chakra que está absorvendo mais. Tem algum chakra que está absorvendo mais do que os outros? Absorvam. Absorvam. Absorva mais energias tranquilizadoras, homeostáticas, pacíficas, assistenciais. Cesse a esterilização. Agora continue de olhos fechados. O Daniel vai tocar a tigela tibetana e instalem o estado vibracional automaticamente, agora, desde já.
Vamos voltando a atenção para a sala de aula, abrindo os olhos, movimentando as mãos e os pés. Protejam os olhos. Vai dormir agora, né? Para quem estava agitado, você está muito tranquilo. Você absorveu muita energia de tranquilidade, hein? Eita, desculpe. Acendi a luz sem falar que ia acender. Foi mal. E aí, como foi? Quem nunca trabalhou energia, como foi trabalhar energia? Vontade de dormir. Às vezes eu volto. Quando eu percebo que já está lá. Mas a movimentação deu para sentir alguma coisa? A dificuldade é porque é o seguinte, quando eu vinha daqui para lá, eu vinha aqui, aí depois eu vinha para os braços, porque se eu for fazer assim, eu vou esquecer os braços, entendeu? Aí eu tinha que vir para o braço, para depois parar de novo, depois para o braço. É uma complicação, né? Essa dobrinha, de vez em quando a gente fica com uma complicação, porque vai dos pés à cabeça. E a dobrinha? Eu passo direto ou faço a dobrinha? Aí tem esses negócios que atrapalham mesmo. Mas assim, o ideal depois que a gente vai sabendo é que assim, é um bloco de energia. Então, o bloco... Então, por isso que eu falo, desce da barriga, vai para os braços, pernas, tipo, é um bloco de energia, subindo e descendo, né? Quando você disse, mande a energia para algum lugar dessa sala, eu mandei para o menino. E ele ficou quietinho depois que você mandou, então, porque até então ele estava agitado. Mandou para ele também. Bacana. E aí? Na hora dele concentrar, dele ficar pensando na energia assim, não estava conseguindo imaginar. Eu peguei como se fosse uns espinhos assim, branco energético, pegando a minha lateral do meu corpo. Não consegui passar por aqui, mas por aqui da cabeça para baixo, meu lateral foi melhor. Essa questão da mobilização da energia da cabeça aos pés, dá pra gente fazer o que a gente chama de diagnóstico dos chakras. Você vai passando. Aí você vai passando, aí o chakra cardíaco fala assim, putz, dói, chega dói, para. Aí você sobe, e aí você tem que ver. Por que esse chakra está desbloqueado? Aí o que você pode fazer? Você para nele e você absorve e exterioriza só com ele. Aí você fala, exterioriza e absorve, exterioriza e absorve, exterioriza e absorve. Aí desce. Tem uns trabalhos que a gente faz, por exemplo, no IMB. Exterioriza e absorve com cada um dos chakras. Aí você vai desbloqueando tudo, sabe? Aí exterioriza com cada um. Aí depois vai, sobe, volta. Então tem muito trabalho energético que pode ser feito em relação a isso. Porque esses são os movimentos básicos. Você subir e descer, você já vai ver essa questão já dar uma limpada, por exemplo. Só de você subir e descer a energia de forma rápida, se você está num ambiente patológico, só de fazer isso você pode se blindar. Se fizer o EV, então depois vai blindar mais ainda. Então, por exemplo, absorver. Você pode absorver energia em todo lugar? Acho que sim, né? No estádio de futebol. Aí absorve a energia que não é legal, né? Então absorver, a gente não pode absorver em todo lugar. Por exemplo, se a gente chegar no shopping e começar a absorver energia, a gente vai sair cheio de sacola. Entendeu? Assim, exteriorizar energia, a gente pode exteriorizar a todo momento? Não, senão você deve morrer. Sei lá, se desequilíbrio vai ficar desgastado. O que você... Pode ou não pode? Poder pode, mas não deve. Se você sabe recompor-se, né, aí você vai saber o seu limite. Mas o tempo todo, você tem que Tem um professor que falava que ele não sabia desenhar de energia, é de Fortaleza ou é de Natal, que eu me lembro que ele falava, foi no curso que ele falava, que ele pegava aqueles ônibus circular que roda a cidade todinha. E como ele não fazia nada, ele ficava jogando energia no ônibus todo. Aí ele foi fazendo os cursos, foi aprendendo, vendo, não sei o que, aí foi abrindo a clarividência dele. Ele começou a ver as consciências, né? E aí ele foi vendo que toda vez que ele fazia isso, as consciências vinham tudo para cima dele. Parecia que era ele jogando dinheiro. Imagina você chegar no tip lá e ficar lá de cima, lá o povo lá embaixo, você jogar dinheiro. É mais ou menos isso que acontece. Então, por exemplo, a esterilização você tem que fazer no momento que precisa. Por exemplo,
Quem estava precisando de tranquilidade na sala aqui? Todo mundo, né? Mas o Gabrielzinho estava com mais elétrica. Aí todo mundo, vamos jogar energia no Gabrielzinho de tranquilidade, né? Tipo, e funcionou, porque ele estava ali capotado. Ele já... né? Ele não conseguia nem se mover. Eu digo, eita que os amparadores pegaram ele assim, amarraram as mãos, os pés, que ele queria dormir, fazer qualquer coisa. Então, foi interessante. Mas é interessante essas questões, né? Mas assim, então essas são as manobras básicas. Quando a gente está dominando esterilização, a gente sabe na hora de esterilizar. Por exemplo, você vai para o seu trabalho, antes de chegar, você esteriliza as melhores energias em todos os ambientes do lugar que você passou lá. Joga energia. Energia no planeta não tem muito? No cosmos. Infinito. Nos mares, floresta, então energia tem sobrando. Então você joga energia, as melhores energias ali. Assim, aí você faz isso, por exemplo, a Juliana é chefe lá. Faz isso e joga energia, tudo, e deixa o povo chegar. Aí faz uma semana, aí vai vendo os resultados. Aí você tem que tirar as próprias experiências, entendeu? Cada um, a gente vai treinando. Eu deixei de fazer uma semana assim que atestado mesmo. Pode ser coincidência, pode ser. Né? Mas é isso aí. Obrigado, agradeço aí. Fala. O pessoal achou da tigela, assim. Da tigela. Como foi a tigela depois? Eu achei que quando dessa tigela eu ia entrar em Vebre, mas deu... Até no YouTube, assim, pra dormir, pra sair do corpo, mas um negócio desse bem sensorial, né? Eu não conhecia, é engraçado, o tipo de vibração que ela gera. Exatamente. Eu gostei demais. Muito. Porque eu tenho alguns CDs de música, né? De meditar e tal. Só que aí, assim, tipo ao vivo, né? Depois até quem quiser tocar aqui, pra conhecer um pouco. Tocar não, mas a gente vai comer pizza agora, que as pizzas chegaram agora. Só não chegou o refri, mas tem água aí. Convido vocês agora pra gente comer.